Saudações para você, aluno da disciplina de filosofia. Nós estamos aí com o trabalho voltado para o tema positivismo. Professor, positivismo, que expressão é essa? O que significa? Nossa aula tem o objetivo de demarcar esse conceito, né? O que é positivismo, falar um pouco das influências, como ele surgiu, quais as características do positivismo e deixar aí no finalzinho da aula uma explicação sobre como nós vamos avaliar aí o positivismo em termos de atividade semanal, tá? Na nossa disciplina nós temos aí enquanto a escola não volta, temos o trabalho via Meet, né? Com a introdução da aula, depois aula vídeo de 10 a 15 minutos e fechamos com a atividade. Então nosso objetivo hoje é traçar esse teórico, essas características e a explicação da atividade. Vamos ao conceito, né? O que é positivismo? Positivismo é o ideal do progresso a partir da ciência, ou seja, a humanidade ela busca um progresso, uma evolução através da ciência gradualmente. O criador do positivismo, dessa ideia, é o Augusto Comte. Ele criou a expressão ciências positivas. As ciências positivas também deram origem ao que a gente chama de sociologia, ou seja, o estudo da sociedade. Comte acreditava que pelas ciências da natureza, biologia e física, e pelo método científico, o método dessas ciências, essa sociedade alcançaria ao longo do tempo um progresso nas suas estruturas, nas suas formações. E quando a gente vai para a história, a gente vai ver que lá no período da República, o Marechal Deodoro da Fonseca foi um dos defensores do positivismo no Brasil. E ele, inclusive nós temos na nossa bandeira do Brasil, até hoje, a expressão ordem e progresso. Progresso nesse sentido da ciência. A ciência que faz com que a sociedade melhore na sua estrutura. O positivismo é uma corrente filosófica que nasceu na França no século XIX. Ela deriva do pensamento iluminista e John Stuart Mill, lá em 1806 a 1873, ele na sua história, ele traz essa filosofia moral que é voltada para o iluminismo, que é voltada à valorização da ciência. O positivismo permitiu também a Revolução Industrial, trazendo pela Revolução Industrial um alento para as grandes crises sociais que aconteceu. Então todo o urbanismo, toda a ideia de uma cidade organizada, né, uma cidade intelectualizada, uma cidade movida pelas correntes sociais, ela deriva do positivismo. Ser positivista, então, vamos às características, né? Ser positivista é ser, antes de tudo, uma pessoa que defende o progresso moral através do desenvolvimento das ciências, através do desenvolvimento científico. Por isso que os iluministas, os positivistas, eles vão defender muito a ciência, o desenvolvimento científico. Existe a teoria da lei dos 3 estados. O estado teológico, que é esse estado desenvolvido, né? O estado com leis morais baseadas em Deus. O estado metafísico, que é aquele intermediário, que é o estado dos valores, das ideias, do plano das ideias. E o último, que é o estado positivo, ou seja, o estado em que a ciência ela marca o progresso do homem. No Brasil,
os positivistas, né, que vão prevalecer são Marechal Deodoro, nós temos também o Imperador Dom Pedro II, nós temos esses grandes ícones da história do Brasil que marcaram o seu ministério enquanto governo com ações, né, positivistas e ações urbanistas, trazendo aí uma evolução, um progresso mesmo para a sociedade. E hoje, no século XIX, século XX, século XXI, nós temos vários exemplos de positivismo. Por exemplo, no meio jurídico, nós temos o positivismo do direito, que é aquele ramo da área do direito que acredita no poder das leis, no poder da ciência enquanto lei, respeito à lei, uma organização baseada em leis que permitem um progresso, tá? De uma instituição, de uma sociedade, de um governo. Um exemplo vamos dar um exemplo de uma aplicação de positivismo no meio escolar. Quando nós pegamos todos os estudantes e criamos um estatuto e uma representação estudantil atuante, aquela representação estudantil que está em todas as reuniões da escola, aquela representação que traz projetos para a escola, projetos que interessam aos alunos, aquele movimento estudantil deixa de ser um movimento natural, passa por um período intermediário, né, que é da criação das leis, e torna-se positivado. Por quê? Porque ali, a partir de agora, não são estudantes desorganizados, mas são estudantes organizados em leis, porque tem estatuto, tem uma organização, tem uma liderança, e essa liderança ela exige da escola um espaço, uma sala, que é chamado Sala dos Estudantes, Diretório Acadêmico dos Estudantes. Então, a gente percebe que aqueles estudantes que antes só frequentavam a escola, agora eles têm um espaço, ele tem uma identificação. Aí os DAs, os movimentos estudantis em todo o Brasil, tem uma carteirinha de estudante, ou seja, aquele estudante, quando chegar num cinema, quando chegar num teatro, quando chegar num show, ele vai ser obrigado aquela instituição a cobrar metade do valor, porque aquele estudante ele passou por um positivismo, ação positiva no sentido das leis que regem aquela instituição. Então, os alunos foram, como a gente diz no termo jurídico, é o positivismo jurídico, e que traz o progresso. Por quê? Porque antes não haveria carteirinha de estudante, antes não haveria representação em toda a reunião da escola, antes não haveria um espaço, uma sala na própria escola para esses estudantes. Então, acredita-se que o positivismo ele traz o progresso, ele traz conquistas, ele traz espaços para que você possa realizar uma série de coisas. A nossa atividade ela é uma pesquisa que você vai fazer colocando no caderno o que é positivismo, quais são suas características, quais são as pessoas que representam esta aula, que representam o positivismo, e você vai organizar tudo isso no seu caderno em forma de pesquisa. Uma pesquisa que tem os títulos, né? Conceito, características, pensadores, representantes. Mas muitos alunos podem se perguntar: professor, o senhor já não falou isso na aula? Não, eu falei na aula, mas não está registrado e organizado no seu caderno, tá bom? Essa organização no caderno é o que vai marcar sua primeira nota desta semana. Pesquise, assista o vídeo do professor várias vezes, organize no seu caderno e busque também outras fontes, enciclopédias, enciclopédias da internet, biblioteca da escola. Organize, faça isso, deixe isso bem
organizado, sistematizado no seu caderno. Professor, qual é a nota? A nota máxima é a organização, né? No caderno. Se você estiver mal organizado, é uma nota baixa. Se estiver mais ou menos organizado, né? Uma lauda, uma lauda e meia, nota média. Se estiver plenamente organizado, com títulos, a pesquisa, né? Conceito, características, autores, aí você terá uma nota máxima na atividade 1. Tá bom? Fica o abraço do professor Dr. Reinaldo. Vamos orar aqui, pedindo a Deus que te abençoe. Senhor Deus, abençoa cada aluno para que o positivismo traga para estes alunos organização nos seus afazeres e possa ter o progresso nas suas atividades. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço, professor Reinaldo.